Sejam bem-vindos ao Hoje é Dia. E hoje é dia do gênero literário romance. E vocês sabem o que é romance? O gênero romance não é uma história de amor, não, tá, gente? Ela até pode ter uma história de amor dentro do gênero romance, mas não obrigatoriamente, tá? O romance, ele é um gênero que ele trata da sociedade, dos costumes, do patriotismo. Mas pode ter história de amor dentro do romance? Pode sim, tá? Só não podemos confundir que o gênero romance é uma história de amor. Embora o romance não tenha uma estrutura fixa, ele é um gênero textual escrito em prosa, a sua narrativa costuma ser longa, ele contém ação, descrição do lugar onde ocorre, o tempo que ela acontece, os personagens que participam, tem a trama e o narrador. O surgimento e a popularidade desse gênero remete ao século XVIII, quando ele tomou o lugar das epopeias, que eram aquelas longas narrativas em verso. E a obra precursora do gênero é Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. O romance surgiu para representar pessoas comuns e ser o reflexo do povo. Ele foi porta-voz das ambições, desejos e vaidades da burguesia em ascensão, além de servir como fuga da realidade. Naquela época, os romances eram publicados como folhetins. Era um capítulo por vez em espaços dedicados a eles nos jornais. Então, eles não eram vendidos e editados em formas de livro. Assim se popularizou esse tipo de história ficcional, já que eram vinculados em grandes meios de comunicação, e deixavam os leitores esperando pela continuação da narrativa, como acontece hoje em dia com os seriados e as novelas da TV. Vamos ver algumas características do romance. O romance ele costuma ter uma narrativa longa, escrita em prosa e geralmente dividida em capítulos. Sua ambientação é temporal. A narrativa ela deve acontecer em determinado tempo. Esse tempo pode ser linear ou não linear. Então, ele pode seguir o tempo cronológico ou o tempo psicológico. Se ele for cronológico, ele é objetivo. Se ele for psicológico, ele é subjetivo. O romance ele também tem ambientação espacial. Então, além do tempo, o romance é ambientado em determinado espaço onde essas ações acontecem. Então, o lugar onde ele acontece sempre vai ser bem descrito, né? Vai falar todas as características de como ele é e de como as pessoas vivem ali. O enredo ou trama conta uma história que é apresentada a partir de um encadeamento de eventos. Muitas vezes a história contada não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como essa história é contada. E nós temos um exemplo bem clássico, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, em que ele conta a história pelo ponto de vista do personagem que também é o narrador, que é o Bentinho. Então, tudo que acontece na história é pela visão dele. Em momento nenhum a gente tem a visão de outro personagem. E aí nós temos a presença de personagens. Podem ser planos complexos, podem ser os protagonistas, né, que é o personagem principal. Podem ser antagonistas, os vilões. O número é variável, não tem um número certo. Mas esses personagens eles se relacionam a partir da trama principal. Então eu tenho uma trama principal e tenho várias outras, né, mini tramas em volta. Então o romance ele é um gênero em constante mutação, ele não tem uma forma acabada, ele está sempre se transformando de acordo com a humanidade, é um gênero aberto, buscando novas formas de captar a atenção do leitor. E nós vamos ver alguns tipos e exemplos de romances também. Vamos começar pelo romance indianista. Ele traz à tona a vida, a cultura, a crença, os costumes indígenas. O índio surge como um herói, representando o Brasil e os brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte e uma visão totalmente idealizada do índio.
há uma supervalorização da natureza, né, que é o espaço onde ocorre a narrativa, e tudo na narrativa remete ao natural, à paisagem brasileira. E nós temos alguns exemplos desses romances indianistas, que é Iracema, o Guarani e o Ubirajara, todos de José de Alencar. O romance histórico traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. As ações são ambientadas em dado período ou evento histórico. Trata-se de uma narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço-tempo que corresponde ao período histórico verídico, ou seja, período histórico que existiu. Estão ausentes as análises psicológicas aprofundadas ou críticas sociais. E o exemplo de romances históricos nós temos As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, de José de Alencar. No romance urbano é retratada a vida social nas grandes cidades, ou seja, nas capitais, na alta sociedade, onde os costumes daquela sociedade são criticados. Os temas geralmente são intrigas amorosas, ambição, traição, complicações financeiras e outras situações comuns na vida urbana. Os personagens retratados são homens comuns, normalmente da burguesia, e que vivem situações comuns da vida cotidiana. Esses personagens podiam fazer ou não parte desta alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento, que redimia os personagens de todo mal e imoralidade que pudessem ter, tal como nos outros tipos de romances românticos. E aí nós temos os exemplos de romances urbanos: a Lucila, Diva Senhora, a Viuvinha, de José de Alencar, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, de Machado de Assis, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Já o romance regionalista, ele trata de um espaço rural, distante dos grandes centros urbanos, mostrando os costumes, valores e cultura típica de uma região. Esse tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, já que voltava o seu olhar para regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. Nesse cenário rural, há um herói do campo, sertanejo, alguém que pertence à sua terra, e é um retrato desta. É bravo e honrado, preza a moral e os costumes de seu ambiente, colocando-se contrário às liberalidades da cidade e dos homens de lá. É importante ressaltar que não há tensão social no romance romântico regionalista, sendo este apenas um retrato regional de costumes sem críticas. E os exemplos de romances regionalistas: Inocência, de Visconde de Taunay, O Troco do Ipê, Tio e o Gaúcho, de José de Alencar, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. E assim encerramos mais um Hoje é Dia. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!